Sejam muito bem-vindos. Bom estar aqui com vocês. Bom, a gente hoje vai fazer a nossa revisão de prova, pegar cada questão, olhar minuciosamente, discutir e tal. E parece que em algumas unidades houve problema com gabarito. Ouvi que, por exemplo, na Tijuca, não sei se houve outro lugar, corrigiram com o gabarito errado. E aí, o povo está desesperado. Tirei 1, tirei 2, mas só estou com 0, impossível, você prova com segurança. O gabarito estava errado. Imagina só o sofrimento, tadinhos. Então, ainda mais nesse contexto, a gente precisa olhar, né, o gabarito aqui com cuidado. Vamos lá, tirar essas marcas. Aumentar essa tela para trazer conforto para vocês. Assim ficou grande demais. Acho que assim vai ficar bom. Pronto. Agora vamos aqui para outra. Tá. Agora vamos compartilhar. Compartilhar. Boa noite, boa noite. O Alexandre, é porque eu estava meio calado, né? Será que não é isso? Vê se resolveu aí, Alexandre. Resolveu, filho? Se tiver sem som, é porque o problema está aí. Quando está sem som, é todo mundo falando. Quando é só um, assim, é porque alguma coisa deu errado na entrada. Bom, gente, sejam bem-vindos. Acabou a semana de prova, né? Finalmente descanso na vida de vocês, porque essa semana é horrível, pesada, né? Emocionalmente desgastante. Vocês dormem mal, comem mal, correm feito uns loucos, se desdobram para dar conta de tudo. É uma porcaria isso. Bom, vamos lá? Vamos lá. A psicologia jurídica, diz a questão 1, desempenha um papel fundamental no sistema judiciário, especialmente em processos que envolvem avaliações psicológicas, testemunhos, compreensão das dinâmicas comportamentais e emocionais de indivíduos envolvidos ali no litígio. O psicólogo jurídico contribui para garantir decisões mais justas e melhor fundamentadas. Nenhuma pergunta, é só uma afirmação introdutória, tá? A questão é: marque a alternativa correta sobre o papel do psicólogo no sistema judiciário. Marque a alternativa correta sobre o papel do psicólogo no sistema judiciário. Letra A. O psicólogo jurídico tem como principal função, atuar como advogado do cliente. Primeiro, que o psicólogo não tem cliente ali no processo. Segundo, que ele não vai atuar como advogado porque ele não está... O papel do advogado é representar o interesse daquelas pessoas, independente de, né? E o psicólogo tem que avaliar essa pessoa com imparcialidade para trazer aquilo que for adequado. Inclusive, o psicólogo avalia a pessoa e, ao avaliar, aquela avaliação pode ser ruim para ela,
né? Quem tem esse papel de defender os interesses do advogado, independente de qualquer coisa, e defender o cliente, independente de qualquer coisa, esse alguém é o advogado. O psicólogo não. Então, assim, dizer que o psicólogo vai atuar como advogado do cliente como tarefa principal, essa daqui está puxadíssima de aceitar. Não é a nossa resposta, com toda certeza. Letra B. O psicólogo jurídico não tem autorização para atuar no ambiente do tribunal. Gente, é jurídico por quê? Né? Vai atuar sim no ambiente do tribunal, devendo seu trabalho se limitar a funções fora do processo judicial. Fora do processo judicial, então ele não é psicólogo jurídico. Se ele não vai atuar dentro do processo, ele vai atuar em outros lugares, vai ser psicólogo clínico, psicólogo hospitalar, psicólogo... Gente, não faz nenhum sentido. É contrário à própria definição. Boa noite, Elisa. É contrário à própria definição de psicólogo jurídico. Então, a letra B também está bem fora. Bem fora. O psicólogo no sistema judiciário deve intervir apenas em casos de transtornos psicológicos graves. Essa é a psicologia forense, desconsiderando o papel preventivo e informativo que ele deve desempenhar. O psicólogo jurídico, o psicólogo que atua naquela visão mais alargada que eu recomendei a vocês, sim, ele não vai desconsiderar nada, ele vai atuar preventivamente, ele vai atuar, inclusive, lembra? Conciliação, prevenção, ele vai atuar na orientação, naqueles cursos que são feitos previamente às audiências, como objetivo de facilitar as audiências e os acordos. Ele tem um monte de atuação. Ele deve intervir apenas em caso de transtorno psicológico grave? De jeito nenhum. Também não faz sentido. A atuação do psicólogo jurídico é restrita a avaliações psicológicas. Eu dei exemplo aqui de psicólogo até ajudando a trazer elementos para fixar valor de indenização. Psicólogo atuando na chamada justiça restaurativa. Então, é restrita a avaliação psicológica? Já está ruim logo no começo, a letra D também. Já a letra E vai dizer que o psicólogo jurídico realiza avaliações psicológicas. Sim, avaliações psicológicas, inclusive nos casos graves psicológicos ou psiquiátricos, sim. E também fornece pareceres técnicos. Verdade. Caso de curatela, caso de avaliação para progressão de regime lá no direito penal. Mas, enfim, contribuindo para o entendimento das condições psicológicas dos envolvidos no processo, sim, dentro do processo, como avaliação de testemunhas, de réu, de vítima. Então, é tudo isso. Vê que a D fala é restrita a C deve intervir apenas. Está vendo? Olha a letra B. Devendo se limitar à função, a letra E amplia. O psicólogo realiza avaliação e fornece parecer, contribui para o entendimento, ele amplia, que é a visão correta que a gente vem sustentando, de que o psicólogo tem muito mais para contribuir dentro do judiciário do que as pessoas hoje fazem uso desse papel. Então, a questão 1 tem como resposta, e ela eu acho que é uma questão fácil, ela tem como resposta a letra E. Alguém tinha pedido para falar, desistiu? Alguma dúvida na questão 1? Nenhuma dúvida na questão 1? Não, não? Então vou em frente, tá? Questão 2. Na integração entre psicologia e direito, um dos focos
é a importância da atuação do psicólogo na mediação de conflitos familiares. Se é aquele que vai ali buscar o acordo, se é aquele que vai ponderar, fazer alguém, cada um ceder um pouquinho num certo ponto para ver se chega mais perto do meio termo, né? É isso mesmo, isso é um dos papéis importantíssimos hoje dos psicólogos dentro do processo. Considerando esse tema, só um instantinho, André. Considerando esse tema no contexto da psicologia jurídica, marque a alternativa correta. Correta, tá? Letra A. A mediação deve considerar o bem-estar da criança e dos adolescentes. Lembra do tal do princípio do melhor interesse? Sim, isso mesmo. Deve considerar o bem-estar das crianças e dos adolescentes, procurando minimizar o impacto negativo dessas disputas entre os pais sobre o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Falamos aqui do depoimento sem dano, falamos aqui da proteção integral, falamos aqui que criança e adolescente deve ser olhado com prioridade absoluta. Então, qual é o problema da letra A? Nenhum. Ele quer a correta? 2, já chegamos à resposta, letra A. Mas só para a gente ter uma revisão assim, mais completa, e antes de ouvir o André, eu acho que só para você, Midian. Engraçado que de vez em quando o povo entra dizendo que está sem som, né? Tem tido isso. Mas o povo está ouvindo. Então, vamos lá. Letra B, só para a gente poder fechar, porque não são as outras, né? O psicólogo deve intervir apenas, gente, numa disciplina chamada Psicologia Jurídica, que visa a ampliar a atuação desse profissional na área jurídica, considerando a sua importância. Essas falas restritivas devem ser olhadas com cuidado, não vai só nisso. Então é certo, é errado por causa disso, calma. Mas tem que ser olhada com cuidado, essas falas limitadoras, sabe? O psicólogo deve intervir apenas quando solicitado pelo juiz. A gente falou sobre isso, se não foi o último, que a última foi a revisão, né? Na penúltima aula, alguém me perguntou isso. E aí eu falei, olha, o juiz pode pedir a presença do psicólogo para avaliar, mas também o autor e o réu podem pedir, né? E o autor pode pedir e o juiz dizer, tá, mas eu não quero esse laudo aí, eu quero o laudo de alguém da minha confiança. Então, é só quando o juiz pede? Não, não é. Tinha assim, é isso que eu estou falando. Alguém me perguntou sobre isso. E aí eu falei sobre isso especificamente. Não, não é só o juiz. O autor pode pedir, o réu pode pedir, o juiz pode pedir, o Ministério Público pode pedir. Dei o exemplo, acho que do meu filho, se foi nessa turma, se foi de manhã, que eu disse que não tinha utilidade nenhuma, porque ele não teve dano físico, não sei se foi aqui ou de manhã. E eu disse, mesmo assim, o Ministério Público queria, o juiz disse, então bota o psicólogo, né? Bota lá o perito. Eu não sei se foi aqui que eu contei a história do meu filho, que sofreu um acidente numa casa de festa. Bom, letra C. A capacitação foi, né? É isso. A capacitação específica de profissionais para a realização da mediação não é importante. Claro que capacitação é importante. Claro que capacitação. Agora, vamos lá. Só psicólogo? Não. Não é especificamente psicólogo. Assistente social, né, e outras áreas. Eu mesmo, formado em Direito, fui conciliador. Não sei se foi aqui que eu contei na outra turma, nunca sei. Mas eu fui conciliador. E fiz o curso e trabalhei. Não era mediação, era conciliação, mas era justiça restaurativa de qualquer jeito. Então, não precisa ser psicólogo. Naquela época, eu não tinha formação em psicanálise, né? Isso veio depois. Naquela época, eu só tinha formação em letras e em direito. E estava ali fazendo conciliação, justiça restaurativa. Então, a capacitação específica de profissionais para a realização da mediação não é importante. Falar que capacitação não é importante já tem cara estranha, né? Visto que a formação em psicologia já desenvolve as habilidades necessárias para tal. Mas lembra que não é só o que a psicologia traz? Que essa atuação é entender um tanto da psicologia e um tanto do direito, porque o psicólogo, ao opinar
ele deve entender o que o juiz quer dele. E aí ele precisa ter noções básicas de direito para poder atuar bem nessa área. Então a letra C também não faz sentido. As resistências familiares não são desafio. O que, se tem um lugar em que psicólogo é importante dentro do judiciário, é nas varas de família. É onde hoje mais se atua. Sim, resistência familiar é um enorme desafio. Besteira também é a letra D. E a letra E vai dizer: a atuação do psicólogo na mediação, justiça restaurativa, prevenção, antes de o juiz decidir e tal, deve ser focada principalmente em estabelecer regras para a convivência familiar? Nada disso. Quem estabelece regra é a lei e o juiz. Psicólogo não estabelece regra de nada. Ele avalia, ele orienta, ele pondera e tal. Estabelecer regra, o psicólogo, para a família, não, isso é papel do juiz na sentença. E do próprio legislador, quando, né, na lei, estabelece como é que as coisas funcionam. Enfim, resumindo, questão 2, resposta, letra A. Vamos por parte. Primeiro, André. Diga aí, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, demais colegas. Professor, a minha dúvida seria o seguinte, a respeito da entrega da prova, porque como que eu posso estar corrigindo aqui com o senhor nessa aula, fazendo a correção aqui das questões, se eu não tenho a minha prova aqui? Eu verifiquei que o senhor lançou a nota no sistema, mas eu não sei quais questões aqui eu cometi o erro. Tá. Eu, na verdade, não corrijo nem lanço, André. Eu falei isso algumas vezes já antes. Eu não. Porque assim, vocês são de várias unidades, né? Tijuca, Meier, Centro, Ipanema, Nova Friburgo, Araruama, Cabo Frio. Imagina, trazer essas provas para mim, para eu corrigir, não sei o quê. Quem faz isso é a própria unidade. São as próprias unidades quem fazem isso. E as provas já estão disponíveis lá. Você vai à coordenação, à sala dos professores e tal, e pega a prova lá. Desde o momento que ela é lançada, é porque ela já está corrigida, você já pode passar lá para pegar, em qualquer disciplina, essa é a lógica, tá? Então, você já podia ter pego, os colegas já devem ter pego, inclusive. Mas não sou eu quem faço, tá? Quem faz isso tudo, quem corrige, quem lança e quem libera são as coordenações. Então, é só você ir à sua coordenação e pegar. Bom, vocês fizeram a prova, deve ter de lembrança aí. E isso já deve estar, acertei, errei. Bom, há pessoas que têm menos lembrança, a memória não funciona assim também, não decora a questão. O que eu vou te recomendar, André? Porque eu não deixo prova, tá? Não ponho prova lá no material. Eu vou te recomendar, printa. Tá? Printa, é o que eu vou te recomendar. E aí vai anotando o gabarito, que assim depois você confere direitinho. Vou até voltar à primeira, para você poder fazer isso, tá? Mas... Imagina. Mas você já poderia ter pego. Provavelmente ela está lá disponível na coordenação por conta do lançamento. Depois que lança, a prova está liberada, é só você pegar. Então, essa questão 1 aqui, a resposta foi letra E. E a questão 2, questão 1, letra E. E a questão 2, letra A. Tá bom? Bom, obrigado. Além do André... Estou à sua disposição, querido. Fica à vontade, tá? E o Bruno agora. Diga aí, Bruno, como é que eu posso te ajudar, querido? Oi, professor. Boa noite. Professor, eu confesso que achei essa questão bem dúbia. Assim, tive bastante dificuldade e eu marquei a letra C, tá? Porque no meu entendimento, pelo assistir todas as aulas, a leitura que eu tive é que a formação do psicólogo, o senhor foi bem enfático em dizer que era bem holística, né? Que o profissional formado em psicologia, eu fiquei com o entendimento de que essa capacitação específica, eu não vi o senhor detalhar isso em aula, de que o psicólogo precisava de capacitação específica para fazer mediação. E em relação à letra A, a questão do procurando minimizar, eu achei que era errado, porque para mim ele não iria só procurar minimizar, ele estaria ali com essa finalidade, por isso eu achei que havia um erro ali. Mas é uma crítica que eu espero seja construtiva. Eu não achei a prova fácil, tá? Minha nota foi 6, eu fiquei bem decepcionado, eu não fiquei satisfeito, tá, professor? Assim, acho que
procurei, me empenhei, mas não consegui ter um bom resultado. Só como um retorno. Entendi. Obrigado. Nada, querido. Bom, Bruno, do ponto de vista da docência, né, eu sempre vejo os dois lados. Isso é da minha profissão, assim, faz parte da minha rotina, tá? Eu estou bem acostumado a ver isso. O que eu estou falando? Eu estou falando que a gente tem os alunos que sempre estão satisfeitos com prova e tem os que não estão satisfeitos com prova. Principalmente numa turma que tem, vou te dizer, principalmente numa turma que tem 439 alunos inscritos. Eu tenho nesta turma aqui 439 inscritos. Então, dentro desse universo, sempre haverá quem vai estar super feliz com a prova e quem não vai estar. Então assim, eu não vejo isso como uma crítica não construtiva, Bruno, é isso que eu quero te dizer. E sim, eu também não tenho dúvida de que a avaliação é um recorte, sabe? É um recorte. E como todo recorte, ele pode representar ou não representar o seu esforço. Isso pode acontecer. Claro que eu lamento quando ele não representa o seu esforço, mas sei que isso acontece, isso faz parte do jogo, tá? Então, o que eu posso desejar é que a próxima seja melhor, e a gente tem 3 provas também para isso, para você poder não descartar, né, uma das notas e tal, então fica de boa que vai dar tudo certo. Mas respondendo a sua pergunta, né, que eu acho que precisava te dar retorno também sobre o seu introito. Pelo que eu entendi você falar, a gente está dizendo a mesma coisa. Você disse assim, 2 ponderações e tal. Na letra C, eu concordo com você, a gente não precisa de uma formação específica do psicólogo para atuar. Normalmente eles têm uma disciplina que é psicologia jurídica, só que não é como aqui para a gente, tá? A psicologia jurídica no curso de psicologia é voltada para psicólogos. E aqui a gente tem a disciplina psicologia jurídica voltada para futuros advogados. Então, o enfoque da disciplina é diferente. Então, bora lá na C. A capacitação específica de profissionais para a realização da mediação não é importante. Sim, a capacitação específica é importante. Porque apesar de ele dominar a psicologia... Desculpa lhe interromper, mas é porque a leitura, se for feita dessa forma, eu concordo. Mas como é visto que a formação em psicologia já desenvolve as habilidades, para mim, era claro de que ele, em sendo um psicólogo, eu não vi nas explicações que eu deu em aula, que um psicólogo precisava ter uma formação específica para fazer mediação. Tá? Estou dando como um retorno, não porque para mim precisa. Muito claro. Então, foi o que você disse, eu estou dizendo. Então, para mim, a questão tem que ser anulada, ela está errada. Essa é a minha visão. Não tem nada errado. Para começar, todas essas questões foram de concurso. E todas elas não foram anuladas nos seus respectivos concursos. Então, não tem nada para ser anulado aqui, te adianto isso. Nenhuma delas será anulada, isso eu te garanto. O senhor podia depois me citar o concurso, que foi essa questão? Só para eu poder pesquisar, para eu poder ter, tá? Para eu poder até poder fazer essas provas depois, não como cara, eu não tenho anotado, eu prefiro que você procure. Você tem a questão, você pode procurar no Google. Né? Vocês têm acesso ao Google, não vai ser difícil achar. É fácil. Agora, vamos lá. Foi exatamente o que você falou. Não, psicólogo não tem formação específica para atuar em mediação. Não tem mesmo, é isso. E é o que a questão está dizendo. É só ler o que a letra C está dizendo, que é exatamente isso. Pois é, então eu não vejo o erro da questão, professor. É porque você... Bom, vamos lá. Vou dar um passo atrás. Dizer não só para você, mas para todo mundo. Se vocês vierem com um raciocínio fixo de que a questão está errada, a gente vai ficar aqui horas, isso não vai rolar, e eu não vou fazer isso. Então, não, perdão, não estou querendo dizer isso, não. Estou perguntando se aqui, não, a meu ver, essa letra C estaria correta. Então, mas você não está deixando nem eu explicar. Você precisa estar com a cabeça aberta. Você precisa estar com a cabeça aberta para ouvir o que eu estou dizendo. Se vocês vierem com a proposta de resistir ao gabarito, não vai funcionar. Entende? Não, estou querendo lhe ouvir. Sim, não duvido. Até porque, Bruno, este semestre não, mas há 2 semestres atrás, eu anulei 2 questões de prova. Por quê? Exatamente pelo mesmo argumento que eu estou te trazendo agora. Eu peguei uma questão e nos concursos em que elas vieram, elas foram anuladas. Então, assim,
Se a própria comissão do concurso anulou, eu não vou anular? Claro que eu vou. Eu não tenho nenhuma pretensão de não anular a questão. Mas desta vez, diferente do que aconteceu lá naquela vez, dali para frente eu tenho um outro cuidado. Essa questão é de concurso? É, então vamos lá olhar. Foi anulada? Não foi? Porque um concurso desse, qualquer um deles, qualquer um concurso, da natureza do concurso, que tenha amplo interesse em tentar anular, porque é assim que as pessoas passam. Se não foi na comissão, é porque é uma questão sem problemas. Tá? Então, esse é meu parâmetro. E eu te adianto a todos aqui. Não há questão a ser anulada. Não será anulada nenhuma questão. Agora, o professor quer entender, aí é outro, mas ele tem que mudar a posição. Não é defender o gabarito que vocês acreditam, é entender por que o gabarito é o que é. Precisa ajustar o fator emocional para a gente poder caminhar, senão a gente não vai caminhar. E é isso. Depois que eu explicar aí, concordo ou não concordo, aí é com vocês. Eu não anulo a questão, nem essa nem nenhuma outra, porque já fiz esse trabalho prévio, antes de mandar a prova. Agora, eu quero entender tal. Aí tem gente que diz para mim, não concordo, é um direito de vocês, mas eu não vou anular, tá? Então vamos devagar. Agora, com esse raciocínio, vamos lá. Engraçado que você está dizendo exatamente o correto, só que talvez não esteja lendo a letra C de forma adequada, porque, repara, a capacitação específica de profissionais para a realização da mediação não é importante. Eu não quero a correta? A correta é a letra A. A letra C está errada, porque sim, precisa de uma capacitação específica. Só que essa capacitação não é feita na faculdade. Essa capacitação não é feita na faculdade. Essa capacitação, você vai ser mediador? Para ser mediador, você tem que ter autorização para ser mediador. Existem instituições que preparam. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando ele permite que você atue como conciliador. Conciliação, mediação e arbitragem são 3 formas de composição fora do judiciário, sem a decisão do juiz. Tá? Quando o TJ te acolhe como conciliador, porque os 3 estão no mesmo campo de raciocínio, ele te dá um curso. Você tem que fazer um curso antes de entrar. Então, mas o senhor não ficou isso em aula, né, professor? Eu estou enganado. Eu acho que você está enganado. Seria importante você olhar as aulas anteriores. Porque, assim, ou não percebeu, ou não estava atento. Volto a dizer, quem é o Bruno? É o Bruno, né? Bruno. Sim, Bruno. Tudo está batendo direitinho. Os conteúdos foram vistos e as questões não têm problema, Bruno. Então, a capacitação para a mediação é importante. E não é na faculdade que você vê isso. Psicólogo, você tem razão, como eu disse, a formação é holística, né? Trabalha um pouco de cada coisa. E a formação em psicologia desenvolve habilidades. Isso é. A segunda parte da questão é verdadeira, mas a primeira não. E indo para a que é a resposta, isso é mais importante para mim. A mediação deve considerar o bem-estar das crianças. Tem algum problema com essa afirmação, Bruno? Aqui não, você disse que era no procurando, né? Ninguém, nem psicólogo, nem advogado, eu vou dizer mais, Bruno, nem pai, nem mãe, nem ninguém consegue garantir que uma pessoa não sofra. Ninguém, nem pai e mãe consegue fazer isso com o filho. Exigir que o psicólogo deva garantir impacto menor ou não ter impacto é fora da condição de ser humano. Porque eu, como humano, posso tentar. Agora, se vai acontecer, se a criança ou adolescente vai ter um impacto menor, isso não depende só de mim, depende dele, das circunstâncias, da família, de um monte de coisa. Mas o meu papel é trabalhar para o quê? Para isso acontecer, dentro do processo. Então, ele tem que procurar minimizar. Se vai minimizar ou não, eu não posso garantir. Mas a técnica, o conteúdo, a formação trabalham para isso acontecer. E a probabilidade de acontecer é grande. Mas garantir, ninguém consegue fazer isso. Nem pai consegue garantir que filho não sofra. Nem mãe consegue garantir que filho não sofra. Advogado, psicólogo, também não vão conseguir. Tá? Então, aqui é uma questão agradeço. Simples. Imagina, estou à disposição. Qualquer outra dúvida pode falar. Não acho que seja uma questão difícil.
A questão 2 tem como resposta a letra A. Depois do Bruno, tem o André. O André já estava falando, me lembro, já falou de novo, André? Professor, levantei o dedo novamente aqui para justamente enfatizar uma consideração aqui do colega Bruno aí, que eu também fiquei em dúvida, porque, conforme o Bruno falou, é ambíguo aí a questão do enunciado, né? O enunciado, ele traz... um dos focos é a importância da atuação do psicólogo na mediação dos conflitos familiares. E aí, a letra A, o senhor colocou aí, realmente está correto. A mediação, o senhor está falando da mediação. Mas na letra C, eu entendo o Bruno aí, e eu acho que até marquei a mesma questão que ele marcou a letra C, porque aí você está falando da atuação. Você não está entrando na procedência da mediação, ou seja, a forma como será feita a mediação. Então, aí a pergunta ela ficou do enunciado aí, ela ficou ambígua. Ela dá margem a duas interpretações. Eu estou respondendo sobre qual tema, porque o senhor no final coloca aí, considerando esse tema no contexto da psicologia jurídica, assinale a alternativa correta. Então, de qual tema eu estou falando? Mediação, está na primeira linha da letra C. Sim, mas eu estou falando da importância da atuação do psicólogo ou para a realização de mediação. Ou da forma dele atuar no procedimento da mediação. Está escrito para a realização da mediação. Sim, não é o que está escrito mediação, na letra C? Aí o correto, concordo com o senhor, a letra A. Agora, se for sobre a atuação, aí eu marcaria a ser como eu marquei. Mas está escrito na letra C, olha só, a capacitação específica de profissionais para a realização da mediação. É o que está escrito. Então, aí seria a forma de proceder. E aí eu concordo com o Bruno, que a psicologia ela já habilita o senhor a proceder. Agora, a autorização para atuar vai ser no Tribunal de Justiça. Mas a psicologia lhe habilita. Não precisa ser no tribunal. A gente tem, por exemplo, mediação, cursos de mediação. Não sei se já viram isso na internet. No Instagram, toda hora aparece isso para mim. Curso de mediador, curso de perito. Vai ter várias coisas lá. Não precisa ser o tribunal. O tribunal pode também, mas não precisa ser o tribunal. E aí, porque o que vai acontecer com a mediação? Existem empresas que fornecem isso. Olha, a gente faz mediação. As pessoas querendo aderir, a gente tem um conflito aqui, a gente quer fazer mediação. E aí eles vêm fazer a mediação nessas empresas que fornecem esse serviço. Então não precisa ser o TJ, pode ser uma empresa particular e tal, que faz a formação e tal. Então não precisa ser o TJ, a minha informação aqui é só essa. Mas o TJ também faz. Também faz, mas não precisa ser só. A questão aí é que no final o senhor coloca aí na pergunta, considerando esse tema no contexto da psicologia jurídica. Aí a forma de atuação do psicólogo, não dos demais profissionais. Então, a pessoa aí tem que ser formada e habilitada em psicologia. E a psicologia, ela já desenvolve essas habilidades para o senhor trabalhar na mediação. Não? Deixa eu corrigir para não ficar com a informação falsa. Não. Eu já disse e repito que o psicólogo tem todas as habilidades para fazer isso melhor. Mas assistente social pode fazer. Profissionais de outra área, como, por exemplo, a própria psiquiatria, pode fazer. Eu, com formação em letras, repito, fiz no tribunal, eu posso fazer. O advogado pode fazer. O psicólogo tem uma formação que facilita a composição. Mas não é só psicólogo que faz mediação. A questão fala disso, ok, mas eu não quero que fique a informação falsa. Não, é porque só psicólogo, alguma coisa assim você falou. Não, não é. Qualquer profissional habilitado que tenha ensino superior e habilidade para compor conflito, em tese pode. Claro que se eu sou assistente social, se eu sou advogado, se eu sou psicólogo, isso facilita o processo, porque a formação universitária te coloca com um conteúdo que te ajuda a ter técnica, conteúdo, estratégia facilitadora. Mas não é necessário ser psicólogo para ser mediador, nem conciliador, nem, enfim, nenhuma dessas atuações na chamada justiça restaurativa. Bom,
Resumindo e fechando, que a gente já deu voz a vocês, eu já dei retorno. Questão 2, a resposta é letra A. Nenhum problema com a questão, eu estou indo em frente. Estou indo para a questão 3. E a questão 3... Questão 3 pede para marcar a alternativa errada quanto à definição de psicologia jurídica. Errada. Todas as 4 outras estão corretas e uma está errada. A errada é exatamente a primeira, porque ela está dizendo: lembra da diferença entre psicologia jurídica e psicologia forense? Psicologia forense é mais restrita, a psicologia jurídica é mais ampla. Vamos lá. A psicologia jurídica diz respeito ao trabalho do psicólogo nos fóruns do Tribunal de Justiça. Portanto, o termo é sinônimo de psicologia forense. A gente muitas vezes disse que a psicologia forense é mais restrita, a psicologia jurídica é mais ampla. Então, elas não são sinônimos. As duas denominações dão conta igualmente da relação, da imbricação, da permeabilidade entre direito e a psicologia. Não é. Elas não são sinônimas e, sim, as duas relacionam direito e psicologia, mas elas não são sinônimas e o trabalho, né, da psicologia forense é bem mais restrito do que da psicologia jurídica, essa muito mais ampla, tá? Então, a errada é a letra A. E as outras, B, C, D e E, estão corretas. Existe uma orientação, Marcelo, de todas essas instituições que promovem a avaliação, como o INEP, como a Sesgran Rio e tal, que quando é para marcar a errada, quando tiver uma exceto, sabe, essas palavras, tem que estar em destaque. Por isso a gente coloca em negrito. Porque realmente é para chamar a atenção. Porque sim, isso pode mudar todo o raciocínio, né? Concordo contigo, isso é um complicador. E é por isso que essas instituições, quando estão produzindo, né, estão fazendo curso sobre produção de questão, elas dizem que o correto é estar em destaque. Não estar em destaque é um pouco desleal com a pessoa que está sendo avaliada, porque ela quer, diferente, né, da lógica cartesiana, ela não quer a certa, ela quer errado e não dá nenhum destaque nisso. Então, assim, se você não estiver muito atento, você erra. Aí o negrito, uma caixa alta e tal, põe luz nessa questão, porque realmente muda muito o raciocínio, né? Aí tem que ver lá com a unidade na hora de imprimir, né? Porque está do jeito que eu enviei lá, eu mandei com negrito. Veja, isso não invalida a questão, mas tem uma questão aqui de honestidade acadêmica que tem que estar em negrito. O ideal é colocar o negrito, tá? Agora, é isso, não invalida. A questão deixa de estar errada por conta disso, só deixa de chamar a atenção e, por honestidade acadêmica, eu coloco em negrito. Está aí o arquivo que eu enviei para vocês, abri o arquivo que eu enviei. Então, está em negrito é uma questão de honestidade, eu defendo isso, defendo que tem que ter. Mas, repito, a questão, o gabarito não muda por conta disso, tá? Ele quer errado é a letra A, então é isso. Mas eu vou pegar a sua informação e vou levar isso, né? Até em reunião, tudo eles sempre dizem, retorno e tal, e eu vou dizer, olha, gente, se tiver em negrito, tem que manter em negrito. Eu acho que isso é uma informação importante e eu vou considerar isso sim lá para a unidade, tá bom, meu caro? Vamos lá, vamos olhar, Elisa, sem problema. Letra E. Bom, no caso da psicologia jurídica, só para lembrar, forense mais estrita, a jurídica mais ampla, né? No caso da psicologia jurídica, diferentemente da psicologia clínica, a relação humana, na psicologia jurídica, a relação humana estabelecida não será a de ajuda, já que o periciando, a pessoa que está passando pela perícia, pode ser beneficiado ou prejudicado. Verdade. Você vem para a avaliação. Vou dar um passo atrás para ficar mais claro, né? Na psicologia clínica, ou seja, quando eu atuo como psicólogo, atendendo uma pessoa que vai ser meu paciente,
O meu objetivo é ajudá-lo. Tem até paciente meu que me diz assim: você acha que a minha mulher, quando ela disse tal coisa, a psicóloga dela sugeriu isso, porque ela queria que eu... Digo, não queria não. Porque a psicóloga dela não está preocupada em atender você. A psicóloga dela, da sua mulher, não está preocupada com o seu bem-estar. Claro, você como marido, você estar bem é bom para a relação, mas a psicóloga dela não desenvolve estratégias para o seu bem-estar. A psicóloga da sua mulher desenvolve estratégias para o equilíbrio e o bem-estar da sua mulher. Então, você imaginar que ela orientou sua mulher para fazer tal coisa, que já é contrário ao que a psicologia sugere, né? Que não tem que orientar para o paciente fazer nada. Tem que ajudar o indivíduo a pensar e chegar ali no que é bom para ele. Mas orientar a mulher a fazer X para o marido dela ficar bem, isso é contrário à lógica da psicologia clínica, tá? Sim, na psicologia clínica a gente quer que o paciente fique bem, tá? O psicólogo jurídico, ele, quando pega alguém para avaliar, que chega alguém para ele avaliar, ele perde essa noção de ajuda, ele não tem objetivo de ajuda, ele vai avaliar, e essa avaliação, como a questão bem diz, essa avaliação pode ser favorável para a pessoa avaliada, ajude ele, mas essa avaliação pode ser contrária ao interesse dele. Entendeu? Então, sim, a letra E está correta. Eu quero a errada, então a letra E não está errada, ela está correta. A psicologia jurídica, que é diferente da psicologia clínica, né, que eu estou ali clinicando, atendendo uma pessoa como paciente, né? A relação aqui na psicologia jurídica não é de ajuda. A pessoa que está passando pela perícia, ela não é o meu paciente, eu não estou ali para ajudá-lo, estou ali para avaliá-lo, é uma perícia. Então, essa pessoa pode ser beneficiada com o meu relatório, ou essa pessoa pode ser prejudicada pelo meu relatório. Eu não estou ali por ele, eu estou ali pela iluminação dos fatos que vão ajudar o juiz a julgar. Tá? Mas se essa pessoa vem como meu paciente, até tem isso, né? Às vezes, quem está começando diz assim: é porque o paciente está mentindo, porque tal. Não existe essa de o paciente mentir. Quando o paciente traz alguma coisa, para ele, aquilo ali é o que ele considera. Então, se aquilo não confere com a verdade, o meu papel não é dizer está mentindo. O meu papel é por que ele vê desse jeito? Por que ele disse isso sabendo que isso não aconteceu de fato? Qual é a repercussão disso na subjetividade dele? Qual foi a motivação dele? Eu estou ali por ele. Não estou ali para julgá-lo ou para buscar a verdade, mas se eu estou periciando, aí sim eu tenho que buscar uma avaliação imparcial, independente se isso ajuda ou não ajuda a pessoa, né? Então, a questão 3, a resposta é a letra A letra E está correta, a gente quer um erro, e o erro da A é basicamente dizer que é sinônimo, e dizer que a psicologia jurídica é a do fórum. Na verdade, o próprio nome já mostra, né? É psicologia jurídica, não é psicologia forense. Então, são esses dois problemas principais na letra A. Fala se ajudaria onde, Marcelo? Me ajuda, que eu não entendi. Na letra E, você diz? Se é na letra E, veja, ajudaria não. Eu diria que estaria certa. Vamos lá. Na psicologia jurídica, diferentemente da psicologia clínica, a relação humana estabelecida não é de ajuda, posto que o periciando pode ser beneficiado. Eu acho que não dá para dizer diferente. Não sei se eu entendi o raciocínio. Porque, veja, não necessariamente ajuda. Pode ajudar ou pode prejudicar. Mas é o que a letra E está dizendo. Pode ser beneficiado ou prejudicado. Não sei se eu entendi a dúvida. Mas é isso. Pode ajudar ou não ajudar a perícia. A perícia não é para o periciando. A perícia é para a verdade do processo. É para a busca dos fatos, é para a busca da compreensão dessa subjetividade do indivíduo. Entendeu? É isso. Então, 3A. Ainda tem isso, né? Estão me soprando aqui.
aquilo que o advogado, que o psicólogo traz, o juiz pode usar ou não usar. Porque, como toda prova, aliás, né? Eu juntei um laudo do engenheiro, blá, blá, blá. O juiz pode considerar isso ou não considerar. Eu peguei aqui um laudo do psicólogo, o juiz pode considerar ou não considerar. O juiz pode desconsiderar uma prova? Pode. Ele tem que justificar por que está desconsiderando, mas ele pode desconsiderar. Entender que, não, isso aqui não é relevante para discutir. Não, isso aqui não ajuda, não. Para mim, a questão é outra e tal. Ok, livre convencimento motivado do juiz. Ele tem que fundamentar tudo. Mas ele tem o direito de entender que aquilo é bom ou ruim, que serve, que não serve, daí por diante. Né? Fala aí, Mayara, tudo bem? Professor, no caso do psicólogo jurídico, ele pode ter uma consulta igual o psicólogo comum, consulta particular? Pode, mas aí, vê se você lembra disso, quando a gente falou. Eu posso, como psicólogo particular, eu posso receber uma pessoa, avaliá-la e produzir um laudo. Tá? Posso produzir ali um documento de avaliação dessa pessoa. Posso. Aí o advogado dessa pessoa, que tem essa pessoa como cliente, por exemplo, ele vai pegar esse laudo e vai juntar o processo. Ok? O juiz pode olhar isso e entender, tá, essa prova diz isso, e confia, ou, o que é muito mais comum, tá? O juiz olha e diz, tá, tem um laudo aqui do psicólogo a que essa pessoa foi, dizendo que ela tem esquizofrenia. Aí ele determina que essa pessoa passe novamente por perícia, só que com o psiquiatra, porque só quem pode dar diagnóstico, medicar e tal, a gente falou sobre isso, é o médico, não pode o psicólogo. Ele pede que essa pessoa passe por um psiquiatra da sua confiança. Então, eu posso passar e posso dar laudo e posso isso e aquilo e blá, 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 dentro do escopo ético da psicologia? Posso. Eu posso fazer uma avaliação sobre a repercussão da separação dos pais na vida de uma criança? Posso. O juiz vai olhar para isso e vai aceitar isso como prova? Ele pode aceitar. Mas ele pode também dizer, eu quero ouvir o psicólogo da minha confiança. Até porque laudo por laudo, um pode trazer um laudo, o outro trazer outro laudo, e aí o juiz confia em qual laudo? E nenhum deles é mentiroso, tá? Repara. É porque a avaliação de cada parte vai depender das circunstâncias de como foi ouvida. Veja, a gente que fica anos com o paciente, a gente tem um olhar diferente daquele psicólogo que viu 3 vezes a pessoa. Tem um olhar diferente. Mas não dá para, num processo, eu dizer, acompanha esta pessoa por 2 anos para ele dar não tem condições. Então, o processo tem limitações. Sim, o processo tem limitações. É inegável, eu não vou negar isso. Tá? Agora, é isso. Cabe também ao psicólogo ser honesto nesse documento, dizendo, em virtude da pouca quantidade de encontros, o que foi possível apurar, tal comportamento parece demonstrar, entende? No sentido de dizer, o que eu tenho para dizer é isso, mas o meu escopo é muito reduzido. O meu escopo é muito limitado. Eu fiquei pouco tempo com essa pessoa. Ele, inclusive, pode, no final, nas suas considerações, dizer, para uma avaliação mais segura, outros encontros seriam relevantes. Nenhum problema de o psicólogo dizer isso. Ele está sendo honesto, ético, correto. Entendeu? Então, assim, pode haver diferenças, sabe, Mayara, nessas avaliações. E aí o juiz não precisa ficar com nenhuma delas. Ele pode pedir a dele mesmo. E ele pode pedir uma avaliação pelo psicólogo dele e ainda assim não usar. Se ele entender que não, entendi que isso aqui não foi satisfatório, entendi aqui pelo resultado que isso não influencia na discussão jurídica, e não usar isso para poder fundamentar a sua decisão. Ele pode? Pode. Pode. Em tese, pode sim. Tá bom? Então vamos para 4. Um psicólogo é nomeado por um juiz da vara da família. Um psicólogo é nomeado por um juiz da vara da família, da sua cidade, para a realização de uma avaliação psicológica. Então, é o chamado psicólogo do juízo. Né?
Ele vai avaliar os pais da criança e a criança de 4 anos, pelo que eu estou entendendo. Dos pais de uma criança. É porque ninguém avalia só os pais. Ele sempre vai, quando vai avaliar os pais, avalia os pais e avalia também a criança. Isso é o certo. Tá? A questão está dizendo que vai avaliar os pais da criança, que tem 4 anos, num processo de discussão sobre guarda. Nessas circunstâncias, qual a opção que melhor revela a atuação do psicólogo? Então, eu quero aquilo que diz o que é melhor. Tá? 1. Diagnosticar eventuais transtornos mentais ou desvios de personalidade dos genitores que possam colocar a criança em risco. De novo, dar diagnóstico de transtorno mental e desvio de personalidade, isso deve ser feito por médico psiquiatra. Tá? Esse diagnóstico é dado por médico psiquiatra. Então, não é uma boa opção para dizer que é o papel do psicólogo. A letra A não é uma boa opção. Letra B. O que não impede, como eu sempre repito, que tenha avaliação psiquiátrica e a avaliação psicológica. Porque as questões comportamentais, para além do diagnóstico, são igualmente importantes. As questões comportamentais são tão importantes quanto a rubrica do diagnóstico. CID sozinho não fala nada. Quer dizer, fala algumas coisas, mas não fala tudo. Tá? Não fala tudo. Tem que observar a subjetividade desse paciente. Desse paciente não, que não é paciente. Desse avaliado, desse analisando, desse periciando. Então, vamos lá. O que melhor revela a atuação do psicólogo é se limitar a responder aos quesitos elaborados pelo MP de modo a subsidiar a decisão do juiz. Como eu disse mais cedo, hoje, ele não se limita ao que está lá. Ele tem que responder ao que está lá, mas ele não se limita. Se ele observar alguma coisa importante, nas suas considerações finais, ele pode também fazer isso. Veja, ele não vai advogar pela parte. Ele não vai vir trazer para ajudar ou para prejudicar. Mas se alguma coisa que não está formulada no quesito e é relevante para as discussões do quesito, ele pode trazer isso. Lembrando que a gente sustentou aqui que o psicólogo ele precisa ter noções de direito, porque se ele pega os quesitos pura e simplesmente, alguém aqui fez uma pergunta nesse sentido, e aí eu fui dando vários exemplos. E aí eu falei assim, olha, está lá a pergunta, foi esse exemplo que eu dei. Você está lá a pergunta, a lesão, o problema, o transtorno, o abalo psíquico, qualquer que seja, afastou por mais de 30 dias das atividades habituais? Se a pessoa não entende nada de direito, ela não sabe que existe um tipo penal que, quando você provoca uma lesão a alguém que afasta por mais de 30 dias das atividades habituais, isso significa um tipo penal diferente daquele que ficou menos de 30 dias. Muda a configuração do tipo penal. Muda de lesão leve para lesão grave. Então, se você não conhece nada de direito, vê aquela pergunta dos 30 dias, vai dizer, mas não deu para que isso? Qual a diferença? Seria 28 ou 32? A diferença é que a lei penal vê isso de forma diferente. Então, não é que o psicólogo vai ter que conhecer direito, não é isso. Mas ele ter noções de direito ajuda ele a entender qual é a intenção do juiz quando ele formula os quesitos. Aí o seu olhar fica mais aguçado, o seu olhar fica com mais expertise na busca da essência do que o juiz pretende. Repara, ele não vai atuar, ele não vai advogar, ele não vai colocar artigo, mas ter noções de direito faz com que o laudo dessa avaliação desse profissional seja uma avaliação muito mais ajustada, muito mais competente, muito mais efetiva. Tá? Então, vamos lá. Diagnosticar, tá? Não é. Se limitar a responder, também não é. Letra C. Identificar as potencialidades de cada genitor. Repara que o psicólogo não é dono da verdade. Ele não vai dizer com quem fica melhor a criança, se é com o pai ou com a mãe. Isso quem vai dizer é o próprio juiz. Mas identificar características comportamentais, relacionais,
que ajudem a identificar a potencialidade de oferecer o melhor para a criança ou para o adolescente. Existente em cada genitor, super ok. Isso sob a perspectiva do relacionamento das partes e das necessidades da criança. Então, a gente vai dizer, olha, a relação entre os pais, o pai e o filho, é uma relação pautada na confiança, a criança demonstra afeto, eu vou colocar lá que a criança em nenhum momento demonstrou animosidade ou resistência à figura paterna ou à presença paterna. Eu vou dizer lá que o pai, na sua avaliação, demonstrou preocupação com o equilíbrio e a saúde do filho. E quando eu estou dizendo essas coisas, o juiz está vendo, poxa, isso aqui é um potencial para esse cara ficar bem com essa criança. Se a guarda for unilateral, esse pai tem as características necessárias para cuidar bem dessa criança. Aí a mãe demonstra forte ressentimento do pai, usando a criança para se vingar dele, de acordo com o momento tal da entrevista, entendeu? Então, a gente não vai dizer com quem a criança fica bem ou mal, isso é papel do juiz, mas pelo que aconteceu nas suas características subjetivas, nas suas potencialidades, no seu comportamento, nas suas características relacionais, identificar o que é um potencial de bem-estar ou de mal-estar para essa criança, isso o psicólogo vai fazer. É por essa razão que a questão 4 tem como melhor opção a letra C. Letra D, definir a melhor regulamentação. Quem regula é o juiz. O psicólogo não vai botar regra, ele vai dar os elementos para que o juiz faça isso. Então, na letra D, definir regulamentação de convivência não é papel do psicólogo, é papel do juiz. Letra E, atender a demanda explícita do magistrado quando da nomeação do perito para a realização do estudo psicológico. Veja, atender a demanda explícita pelo magistrado é ter um papel. E o psicólogo, de novo, ele vai imparcial. Ele não vai para atender a demanda de um ou de outro, ele vai para avaliar imparcialmente e colocar aquilo que ele observou dentro da sua técnica. Então, ele não vai atender a demanda de alguém. Resumindo, a questão 4 tem como melhor opção a letra C. Deixa eu ver aqui quem está chamando. Ingrid. Professor, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, eu entendi a sua explicação aí da letra E, mas assim, o magistrado, ele também é imparcial. Sim. Então, atender a demanda do magistrado é não ser imparcial? Vamos lá, a sua pergunta é mais complexa do que parece, tá? Primeiro eu vou ler o que a opção está dizendo, tá? Atender a demanda explicitada pelo magistrado quando da nomeação do perito para a realização do estudo psicológico. A pergunta é, qual a opção que melhor revela a atuação do psicólogo? O juiz, ele pede a avaliação, mas o juiz em si não tem uma demanda. Quem demanda é o autor. Então, o juiz, quando pede, ele tem quesitos, ele não tem uma demanda. Estou te dizendo que isso é mais complexo do que parece, vou te explicar por quê. Existe em filosofia jurídica uma discussão de que não existe juiz imparcial. Existe essa discussão filosófica. Porque o que é o juiz imparcial? É o que não julga. Se eu vou julgar, eu vou beneficiar alguém. Quando eu beneficio alguém, eu estou sendo parcial. Porque o meu papel é julgar. Essa ideia da imparcialidade, para a maioria de nós, né, lá na introdução ao direito, é uma imparcialidade no sentido de que o juiz julga, sim, mas ele não julga previamente com o desejo de beneficiar ou ajudar um ou outro. Ele vai julgar de acordo com o que lhe parece justo. Quando você advogar, você vai ver sentada lá em corredor de fórum, gente dizendo coisas do tipo, poxa, caiu na vara tal, ih, tá ferrado. A juíza julga tudo de mulher em vara trabalhista, tudo a favor de mulher. Ih, tá advogando pela empresa? Tá ferrado, ela é tudo a favor de mulher. Você vai ouvir coisas desse tipo. Essa lógica, que eu não sei se é papel lá do advogado sustentar isso e achar isso, não sei se a juíza realmente faz isso, tá? Não sei.
mas se faz, está errada. E se não faz, eu digo assim, será que é possível? Essa não é uma pergunta minha, é uma pergunta da filosofia do direito. Será que é possível uma juíza que está grávida olhar para um processo que fala sobre licença maternidade e não contextualizar o que representa aquela dor para aquela parte, estando ela também grávida? E eu vou perguntar diferente, mas no mesmo sentido. Um juiz homem que nunca engravidou, nem teve mulher grávida, nem acompanhou uma pessoa dos seus afetos que tenha passado por uma gestação. Será que ele tem a sensibilidade necessária para compreender a extensão do que representa essa gestação no ambiente de trabalho, tal como a gente sabe hoje, que é nocivo, que pratica burnout, blá, blá, blá? Será que ele tem dimensão do que representa essa gestação? Então, assim, para a filosofia do direito, não existe imparcialidade. Existe equidade, que é eu me colocar de uma maneira equilibrada, ponderando para os dois lados. Mas imparcial no sentido pleno não existe. Mas, se eu raciocinar desse jeito, pela filosofia jurídica, Ingrid, então o direito não vai ser o que o direito diz que é. Quem discute isso é a filosofia do direito. Então, quando você me faz essa pergunta, eu não posso deixar de usar... Isso não é só uma revisão de prova, né? Isso é aula também. Então, eu estou aqui, inclusive, trabalhando coisas para além das questões que a gente está aprendendo. A intenção aqui não é só fazer revisão de prova, é dar aula. Se eu for pegar esse viés, eu vou te dizer que o juiz não é imparcial. Tá? Mas se eu considero isso, Ingrid, isso é um problema. Porque o direito é sustentado nessa lógica. A de que tem o contraditório, porque cada um sustenta o seu lado, mas o juiz é imparcial. Entende? Agora, veja bem, com essa lógica do direito, o juiz não tem demanda. Ele está ali para resolver a demanda que os outros trazem. Então, atender a demanda explicitada pelo magistrado não é uma boa opção. Entendeu? Porque o juiz, em tese, ele não traz demanda. Ele formula quesitos para ser respondido, para apurar e resolver a demanda trazida pelas partes. Então, assim, para ser bem técnico, é essa a melhor explicação. Mas eu também não posso deixar de ponderar que existe uma linha que vai sustentar que essa imparcialidade não existe. Eu nasci em algum lugar, eu fui filho de alguém, eu vivi uma experiência, isso tudo fala sobre quem eu sou. Eu nunca vou ser imparcial. Entende? Então, se eu vim da fome, se eu passei por dificuldade e eu vejo alguém passando por isso, meu olhar nunca vai ser o olhar de uma pessoa privilegiada. Isso é o que a filosofia diz. Todo mundo fala de algum lugar. Eu não posso falar de todos os lugares. Ser imparcial seria isso. Falar de todos os lugares. Eu não posso, porque eu não ocupo todos esses lugares. Só que o direito não pode partir dessa premissa. Senão ele parte do pressuposto de que o juiz é parcial. E aí, cadê a lógica do contraditório? Cadê a ampla defesa? Isso tudo se desmonta. Tá? Então, pensando como o direito pede, juiz não tem demanda. Quem tem demanda é o advogado. O juiz, por equidade, por equilíbrio, resolve a demanda trazida pelas partes. Não sei se eu te ajudei. Essa foi a 4. Então, a questão 4, a resposta é letra C. Questão 5. Bom, a questão 5 vai trazer 3 afirmações. E vocês vão ver se elas são corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas, e depois a gente vai marcar apenas as que são corretas. Tá? Então, vamos lá. De acordo com Souza e Scherer, não importa, porque a questão não fala sobre o autor, não fala sobre o livro, não tem nada disso. A questão é, na verdade, o seguinte: analise as afirmativas abaixo a partir da psicologia. Você não precisa dessas obras, tá? Pode confiar que você não precisa dessas obras. São questões que a gente tratou com tranquilidade. Autor é só para dar fundamento. Vamos lá. Questão 1, afirmativa 1, assertiva 1. A psicologia jurídica, tem um campo de atuação imenso. Isso é verdadeiro. É o que eu sustento o tempo inteiro aqui. Um campo imenso que presta serviço a diferentes áreas do direito.
um campo imenso que presta serviço a diferentes áreas do direito. Família, penal, órfãos e sucessões, criança e adolescente, idoso, violência doméstica. Então, a psicologia tem um campo enorme de atuação que presta serviço a diferentes áreas do direito, como criminal, civil, trabalhista. Beleza, super ok, verdadeira. Se a 1 é verdadeira, pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D. A afirmativa 1 é tão fácil que ela está em todas. Tá? Vamos para 2. Direitos humanos e psicologia não podem se complementar como áreas de saber. Direitos humanos não se complementam com psicologia, porque como práticas sociais, não podem se complementar enquanto áreas de saber e como práticas sociais, porque não se encontram dentro de uma mesma lógica, dentro de uma mesma ontologia, dentro dos mesmos valores, dentro de um mesmo campo de atuação, chame como você preferir. Não é isso. Direitos humanos, como o próprio nome já diz, faz parte do direito. A gente vem sustentando aqui que a psicologia jurídica é a relação entre o direito e a psicologia. Se direitos humanos é direito, ele não vai ter relação com a psicologia? E principalmente direitos humanos, né, em que as questões são mais sensíveis, são questões ligadas à condição humana, portanto, à subjetividade dessa psique. Então, dizer que elas não se complementam é ir contra o que eu venho sustentando, que psicologia pode atuar em diversas áreas e que o trabalho do judiciário é fazer o acolhimento de uma equipe multidisciplinar. Então, a 2 não é verdadeira. Se não é verdadeira, não é a A, não é a B, e não é a C, e não é a D. Então, já deu até para responder indiretamente. Na verdade, a resposta vai ser 1 e 3, que é a letra B. Vamos ver por que a terceira está verdadeira. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiram várias temáticas que fazem parte da vida humana, como questões relacionadas ao meio ambiente, à bioética. É verdadeira. Repara, aqui fundamental, a 3 nem era tão importante para você conseguir responder. Sabendo que a 1 é verdadeira e a 2 é falsa, já dá para matar que é a letra B. Então, questão 5, resposta letra B. Laiana. Oi, boa noite. Está me ouvindo, professor? Estou sim, querida. Seja bem-vinda. Então, na verdade, quando o senhor disse que só identificando que a 2 estaria errada, já teria uma resposta correta. Que a 1 é verdadeira e que a 2 é falsa. Então, já daria para saber a resposta. Não daria, porque a letra B é 1 e 3 correta. E a dúvida foi exatamente essa questão 3. A dúvida não estava nem na 1 nem na 2. Mas se não é B, qual seria a resposta? A dúvida estava exatamente... Se a 1 é correta... Não, vamos raciocinar juntos. Se a 1 é correta, a 2 é errada, não é a B, qual seria, então? A letra B. Não, olha a pergunta. A letra A. Então, a letra A, professor. A dúvida é a afirmativa 3. Se ela é verdadeira ou falsa. Você teria como pode opção... ser se a 3 também fosse falsa, é verdade. Exatamente. É verdade. Então, a questão não está nem na afirmativa, na frase 1, nem na frase 2. A questão está na frase 3. Não, ela está na 1 também. Não, sim, mas está em todas, porque também se a 2 é verdadeira, aí a resposta seria a letra D. Na verdade, está em todas, é isso. Mas a 3 também é verdade. Então, mas o que eu estou dizendo é que a dúvida de nós, alunos, estava nessa afirmativa 3, o que gerou a dúvida. Quem errou essa questão, errou porque marcou a alternativa A. Apenas a 1 está correta. Entende? Essa é a questão. Por quê? Porque na frase 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
a gente não tratou desse tema e a maioria dos alunos estão fazendo a aula de direito ambiental e a professora Gisele, ela foca muito exatamente no pioneirismo da Declaração de Estocolmo nessa questão. Então, como nós não tratamos especificamente desse assunto em sala, está associando o termo bioética em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, realmente, essa questão, a afirmativa 3, gerou uma insegurança muito grande de marcar como verdadeira, porque a gente está ouvindo diferente disso em direito ambiental e nós não falamos disso especificamente nas nossas aulas aqui, né, que eu assisti todas. Então, eu, por exemplo, errei essa questão porque marquei que só a alternativa 1 está correta, a letra A. Então, assim, não tinha dúvida nenhuma na 1 e na 2. O problema foi a frase 3, que realmente gerou essa insegurança, porque em nenhum momento a gente teve contato com essa afirmativa para poder avaliar se ela era verdadeira ou falsa, entendeu? Tá, vou ponderar tudo que você disse, tá? Quero pegar particularmente a fala do Denis. Denis, eu quero discordar de você, meu caro. O Denis diz assim... como é que é? Foi o Denis? Não foi, não sei se foi o Denis, não. Peraí. Foi o Denis. Meio ambiente? Sim, querido. Vejam bem, vocês estão fazendo direito, tá? Antes de eu me posicionar com você... Peraí, deixa eu lembrar teu nome. Antes de eu me posicionar com você, Laiana, isso é uma questão que eu preciso trabalhar com vocês. Vocês são alunos de direito. Tirem da cabeça de vocês essa ideia compartimentada de colocar as coisas dentro de caixinhas. Isso não se coaduna com a posição da formação de um profissional do direito. Não vou nem dizer advogado, porque você pode querer ser juiz, você pode querer promotor público e daí por diante. O direito não é compartimentado. O direito trabalha tudo que a atividade humana enfrenta. A gente tem direito constitucional, direito civil, direito penal, direito ambiental, direito do idoso, direito espacial, direito ambiental, direito tudo. Porque tudo é do interesse do direito. E eu venho sustentando aqui, isso não depende de eu sustentar, é assim que o direito é. O direito é uma ciência transdisciplinar. Tirem a cabeça de vocês de dentro das caixas. Porque quem pensa que direito ambiental é ambiental, direito... Está ferrado. Porque, assim, direito civil constitucional é olhar tudo de direito civil, e isso, hoje, o direito civil é um direito civil constitucional, é olhar tudo à luz da Constituição. Direitos humanos constituem, hoje, uma noção de direito fundamental, tá? Tudo que hoje se faz em direito constitucional passa por direitos humanos. Então, essa ideia compartimentada, que isso é aqui, não é lá, isso não, assim, não se proponham a fazer esse raciocínio que vocês, vão errar, e 2, vocês vão ter uma visão, uma formação em direito voltada para mais de 1,5 séculos atrás. Hoje não é assim que a gente vê as coisas. Eu não estou respondendo à sua intervenção. Não foi esse. Eu não estou ainda respondendo à sua intervenção. Eu só estou fazendo uma consideração sobre a fala. Então, essa coisa de que não pode ter direito ambiental em psicologia, pode. Que não sim, pode mas eu ter não direito... disse isso, é só isso que eu estou dizendo. Eu não disse isso. Eu sei. Por isso eu estou dizendo, não estou ainda respondendo a você. Eu estou fazendo a consideração da fala do Denis. Tá? Eu sei que não foi isso. Estamos juntos nisso. Estamos juntos, pode deixar. Eu entendi, sem problema. Então, e assim, não estou te pegando de Cristo não, tá, Denis? É só porque é uma questão importante para a formação de vocês. Tá? Isso é uma questão importante. Não há caixinhas em direito. As caixinhas são meramente organizadoras. Mas o direito é todo permeado, área por área. A gente tem, por exemplo, direito da criança e do adolescente buscando premissas para o direito de família. A gente tem direito de família buscando premissa para o direito de sucessão. A gente tem direito sucessório repercutindo na discussão de direito empresarial. E daí por diante. Então, desmontem essa ideia de divisão em caixinhas. Tá?
Cadê? Tinha uma outra fala aqui que eu queria comentar antes de responder a você, Laiana. Cadê? Espera aí, deixa eu achar que é importante. Tá aqui. Vai falar do André. Podia elaborar questões com matéria de sala de aula. É isso, André. Vou ainda me posicionar, não estou respondendo a Laiana ainda, tá? A matéria é da sala de aula. A gente falou em interdisciplinariedade. A gente não precisa pensar com a cabeça de escola. Gente, vocês estão na universidade, muitos de vocês estão no começo. Ok, eu entendo isso. Estão ainda trabalhando como é que funciona esse raciocínio. Mas não existe esse negócio de que prova tem que falar exatamente a palavra que teve lá ou dar o exemplo que está lá. Não é assim que funciona. Não é assim que vai ser. Isso também não é adequado, tá? Mas agora, respondendo a Laiana. Laiana, eu vou pedir tempo para avaliar e meditar a sua demanda. Por quê? Você tem razão num aspecto da sua fala. Quando a gente trata... Não é porque fala de direito ambiental, não é essa. Não é porque fala da Declaração Universal de Direitos Humanos, até porque vocês estavam com legislação na mão. A questão é que a Declaração Universal de Direitos Humanos não está no Código. Isso, para mim, é mais importante. Não está em todos os códigos. E eu não pedi que vocês trouxessem essa lei. Esse é o ponto mais importante, Laiana, para eu poder ponderar o seu raciocínio. Mas eu quero fazer aqui, antes de... E eu não vou me posicionar nisso agora, eu vou ainda olhar sobre isso com calma. Queria dizer o seguinte... a questão não tem erro, tá? Isso é um ponto. A questão não tem erro, não há problema com a questão. A questão é aquela lisura acadêmica de que eu estava falando mais cedo com vocês. Se eu estou falando de uma Declaração Universal de Direitos Humanos que a gente não tratou em aula, isso não me incomoda. Posso perfeitamente colocar na prova uma questão de direitos humanos, isso não me incomoda. Mas acontece que vocês não tinham acesso a isso, porque os códigos não costumam ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é o que mais me incomoda. Então, Laiana, eu acho que tem algum fundamento na sua fala. Não estou me posicionando sobre como vai ficar essa questão, porque eu preciso olhar com cuidado. Não vou fazer isso aqui tocado por qualquer contexto, mas eu acho que isso é de se repensar no sentido de que sem acesso à legislação era mais difícil. Se eu tivesse falado em sala de aula, tudo bem. Não tendo falado, mas estando no código, tudo bem. Mas não tendo falado e não estando no código, eu acho que é importante olhar os vieses disso para poder avaliar a manutenção da questão. Então, não vou te responder agora, mas prometo que vou me posicionar e vou resolver isso com vocês na aula que vem. Tá bom, Laiana? Não, tá ótimo, agradeço. E aí, assim, é porque eu também sou professora. E aí, assim, como uma sugestão, até porque normalmente eu faço isso quando acontece com as minhas questões, não precisaria nem anular toda a questão, porque foi o que o senhor mesmo disse. A 2, obviamente, estava errada. Então, realmente, só teria essa possibilidade da letra A e da letra B, né? Então... seria... eu, como professora, eu nem anularia a questão, eu consideraria correta a letra A ou a letra B, como se tivesse anulado apenas essa frase 3, né? E tivesse considerado a reflexão dos alunos em cima das frases 1 e 2. É só uma sugestão, tá? Mas... Tá, eu vou avaliar isso tudo com cuidado, se vai ou não vai ampliar o gabarito, se vai anular, isso tudo eu tenho que ver. Tem uma repercussão institucional. Não vou fazer isso sozinho e também não prometo que eu vá fazer qualquer tipo de alteração, mas eu prometo que isso está na pauta porque faz parte da coerência e eu busco a coerência. Tá ótimo, então, obrigada. Só para deixar claro, gente, isto é uma universidade. Esse negócio de falar só o que caiu na prova, opa, cuidado com essa frase. Né? Eu caí na prova só o que falou em aula. Não é assim que funciona. A formação é feita de leitura, de reflexão. Eu não tenho que falar aqui na aula Declaração Universal de Direitos Humanos para poder botar uma questão que fala disso. Raciocínio jurídico faz parte de avaliação. Ampliem o raciocínio de vocês. Isso não é uma opinião minha, isso é
uma questão do próprio fazer, do saber universitário. Então, tem que ampliar essa visão. Agora, a matéria aqui, ela foi vista em aula. Qual é a matéria? É a atuação da psicologia jurídica. Tá? Isso é a matéria. Agora, essa coisa de tem que estar tudo... é uma visão de escola. Não é assim que o ensino superior funciona. Ainda assim, já ponderei com a Laiana, que tem aí uma informação que não foi trabalhada e que não está no código. Então, eu vou olhar para tudo isso, podem ter certeza. Mas minha preocupação, repito, não é só corresponder ou fazer revisão. Eu estou aqui como professor. E tem um texto bem interessante que vai dizer que o professor está sempre errado, né? Se o professor é extremamente rigoroso, ele é carrasco. Se o professor é super generoso, ele é molenga, ele não se preocupa com a formação do aluno. Se o professor é gentil, ele perde tempo. Se ele é focado e tal, ele é Caxias. O professor está sempre errado. Está sempre errado. Então, assim, acharem que eu estou errado faz parte da minha profissão. Mas vou ponderar. Vou ponderar isso e olhar para todo o contexto, porque tem repercussões aí institucionais que eu preciso olhar com cuidado. Eu faço isso só com tranquilidade. Professor. E semana que vem eu dou esse retorno para vocês, tá bom? Bruno Costa. Se o senhor me permitir, eu queria só fazer uma parte. Primeiro que eu queria elogiar suas aulas. Eu acho que não sei se fiz isso na última aula, inclusive, assisti a todas. Acho que a aula é excelente. Muito obrigado, tá? Cara. A única coisa que eu gostaria, se for possível, para acrescentar, e eu sei que o tempo é curto, né? Não sei se é viável, mas eu acho que seria interessante, porque eu estou vendo que o critério do senhor, eu acho até muito legal que traga questões de concurso, porque acho que nos ajuda para o futuro, mas quem sabe nas aulas a gente tentar, se houver a possibilidade, debater questões, porque assim, o que me pegou um pouco de surpresa exatamente foi isso, assim, eu nas aulas não vi nenhuma, nunca vi questão de psicologia jurídica na vida, e para mim ficou complicado. Eu lembro que eu tentei estudar todo o ECA, e mesmo assim eu acho que para mim ficou pouco, além daquilo que o senhor deu em aula, entendeu? Eu digo assim, estou tentando, por exemplo, até a questão 7, que fala de coisas assim, de um rito, que me parece um rito de delegacia, com tutelar no céu. Eu digo assim, eu falei, gente, eu não sei responder isso. Então, assim, estou sendo sincero, tá, professor? No sentido de que a gente possa ver o que, se é possível, ou fazer mais questões em sala, ou o que é possível fazer. Bruno, eu não acho que esteja errado, mas assim, a semana anterior à prova, a gente fez isso. Eu resolvi, acho que 8 questões com vocês, que são todas questões de concurso, todas elas. É porque realmente o tempo é pouco. O que eu vou recomendar? Quando a gente puder fazer, né, e eu normalmente faço uma semana antes da prova, eu sempre corrijo com vocês. Vocês terem uma ideia, a intenção daquela questão, eu falei isso muito claramente. Gente, não tem nenhum compromisso disso aqui ser o que vai cair em prova. Mas eu queria que vocês entendessem o tipo de questão. Eu queria que vocês entendessem a maneira como as questões são formuladas, a maneira como isso é cobrado, e daí por diante. Então, mas essas aqui me parecem mais complexas, professor. Estou falando sinceramente, eu não consegui. Teve questão aqui que, olha, eu me debrucei na prova, falei, gente, eu não sei responder. Assim, essas 6 e 7 aqui são muito complexas. Eu entendo, até porque o contexto de feitura é outro, né? Uma coisa você está em aula falando, vendo, outra coisa está sendo avaliado, é outro contexto. Mas todas são, todas são. O que eu vou recomendar? O que eu recomendo não só para essa, como para qualquer disciplina, Bruno? Acessa lá o que concursos. Vai ter prova de penal. Vai ter prova de penal? Qual é o assunto? O assunto é método trifásico da aplicação da pena. Faz questão lá sobre isso. Entendeu? Eu acho que para qualquer disciplina, resolver as questões é uma forma também de treinar. Isso é muito útil. Claro que, assim, no mundo ideal de pessoas que só estudam, que não é a realidade do nosso país, não é, eu sei que não é. Eu mesmo sempre trabalhei, sempre estudei trabalhando, tá? É que a pessoa que está estudando, ela tenha tempo integral para só estudar, né? Esse é o mundo ideal, ideal. E aí ela vai pegar material de aula que é só um indício. Mas ela vai ler o quê? Vai ler doutrina, vai ler jurisprudência, vai para até onde o infinito permitir o tempo der, né? E dentro disso, resolver questões. Esse é o mundo ideal. Na prática, a gente tem pouco tempo. Na prática, todo mundo está sobrevivendo com dificuldade. E aí eu sei que é mais difícil ter tempo para tudo.
Mas resolver questões dá para resolver, gente, sei lá, no ônibus, no metrô, baixa um aplicativo, tem um monte de aplicativo de questão, tá? Sugerir lá o que? Concurso, porque você pode fazer 10 por dia gratuitamente, mas tem um monte de aplicativo de questão para todas as disciplinas, e você pode buscar por assunto. Tá fazendo isso é uma forma de estudar, inclusive, para o exame da OAB. Isso é super útil. Eu recomendo que façam para todas as disciplinas, porque o nosso tempo é reduzido. Já ver o conteúdo, né, é um desafio. É um desafio, não vou te negar. Então, assim, eu reservo mais o nosso tempo para ver questões antes da prova. Vou fazer isso antes da P2 também, sempre faço. Mas, resumindo, estou te dizendo que eu acho que você tem razão, fazer questões é bom, eu só não consigo necessariamente encaixar por um aspecto de tempo, que aí é a circunstância que todo mundo vive, né? Todo professor vive premido pelo tempo, o conteúdo é muito grande. A gente tem uma disciplina para ver toda a psicologia jurídica. Eu venho sustentando que a psicologia permeia vários ramos do direito. É muita coisa. É muita coisa. Então, apesar de recomendar, eu digo, se não der para a gente fazer junto aqui, façam sozinhos. Tenham autonomia para isso, tá? Mas acho que o conselho é excelente, Bruno. Tem que resolver a questão. Se eu não conseguir, vocês pegam lá para fazer. Mas antes da P2 eu vou fazer com vocês. Vou pegar lá agora, novas questões. Eu não sei se nesse aplicativo a gente consegue selecionar questão por assunto, porque eu acho que é muito abrangente se eu pegar qualquer questão, porque assim, a sua matéria, como o senhor falou, ela cruza, né? E aí, por exemplo, essa questão 7, ela pega... como ela fala em conselho tutelar, psicólogo, policial na delegacia, eu falei, gente, eu nunca ouvi, eu não tenho noção se isso é obrigatório, se não é, qual é o critério, entendeu? Eu fiquei perdido. Você consegue por área e por tema. Então, você consegue selecionar psicologia jurídica e o assunto, lá nesse aqui, concursos. Consegue. Então, aí, caso o senhor possa nos orientar para a próxima prova, qual assunto pesquisar, entendeu? Que aí já talvez tente focar aí no mas o assunto é o assunto da aula. Eu sei, mas eu digo assim, em relação à busca lá no site, para me ajudar, entendeu? Então, essa é a parte que faz parte do ensino superior, Bruno, na minha opinião. Eu sustento isso sempre. Não, tudo bem, professor, tudo bem, não tem problema. É só que eu estou tentando ajudar, porque assim, eu não sou um aluno, tá? Eu sempre estudo por questões... Eu não tenho dúvida, nem estou dizendo isso. A sua disciplina é que eu achei que não tinha essa rigor, mas eu estou vendo que o buraco é mais embaixo, é diferente. Agora, eu vou ter que estudar toda ela, em todos os assuntos e todas as questões, para poder tirar 10 na sua prova. Eu tirei 6 na sua prova. É a primeira vez que eu tiro 6. Várias pessoas tiraram 10 aqui. Várias pessoas tiraram 10 aqui. Lá na recorreção da Tijuca, que o gabarito estava errado de manhã, né? Aí a gente pegou isso lá para conferir da manhã e da noite, eu vi vários 10. Não é a questão. Isso não te torna aluno ruim, eu não estou dizendo isso. Nunca diria um negócio desse, tá? E entendo a sua frustração. Isso daí eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a gente teve vários 10. Isso não é indício de ser difícil ou de ser fácil. Porque não, na verdade, a minha frustração não é com a nota, não. É que eu estudei e não consegui responder a sua prova. Mas aí vamos lá. O assunto aqui... Eu já mudei a questão. Peraí, deixa eu voltar lá. O assunto aqui é o assunto de aula. O que você está buscando, talvez... Olha aqui. De acordo com fulano, o Conselho Federal, né, de Psicologia... não distingue no âmbito da atuação da psicologia jurídica. A atuação da psicologia foi o mesmo tema da questão 4. Foi o tema da questão 3. Está vendo? Então, o assunto é de aula. O que você está falando o que vem como com o nome recheio disso. Aí, eu não tenho como definir isso com vocês. Isso é raciocínio e tal. E é por isso que essas questões eu não vi problema, não. Eu estou falando em relação a 6 e 7, tá? Que o senhor ainda vai comentar. Não, eu entendi, mas eu acho que essa é uma questão também da 5. Porque, na medida em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos eu não tratei dela especificamente, você pode dizer, mas eu vou ter que estudar tudo, inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não, porque eu nunca vou ter para vocês o que é. Agora, você precisa ter isso no código, para poder, nem que seja passar uma olhada ali e dizer assim, aqui fala assim, esse artigo está falando de meio ambiente. Esse artigo aqui está falando, sim, de bioética. Então, peraí, a 3 faz sentido. Então, você nunca vai estudar tudo antes. Isso é impossível. Mas é importante que, para a lisura da avaliação, você tenha
um elemento na mão, que é a lei, para poder avaliar isso. Isso que é importante. Então, tudo que está escrito na questão, a gente precisa listar isso? Não necessariamente, se o tema central for o tema X da prova. Tá? Agora, é preciso ter lastro para poder responder. E isso eu preciso avaliar na questão 5. Tá bom? É isso. Vamos adiante para a gente poder também produzir, senão o nosso tempo termina, eu só tenho 20 minutos. Precisa ser mais direto, tá? Diga. Professor, é só uma coisa, é só um detalhe. Eu não sei se é só comigo ou alguns amigos, mas o volume de algumas aulas oscila igual hoje, fica muito baixo. Eu não sei se é o seu microfone ou o que é. E eu queria saber sobre o gabarito de Friburgo. Eu sou André, aqui de Friburgo. Eu estudei absurdamente. Eu vou seguir na fala do amigo que estava falando aí. Eu estudei absurdamente essa matéria e só tirei 7. Eu fiquei no mau humor porque eu achei que eu gabaritava. Porque eu estudei muito. Eu fui mal em argumentação porque não estudei para estudar psicologia. E não fui bem em argumentação. E não cheguei onde eu queria. O gabarito é o mesmo para todas as unidades, porque a prova é a mesma. Vocês fazem juntos. Não tem gabarito diferente. Mas esse gabarito está postado aonde? Não tá, eu estou dando agora para vocês. Desculpa, é porque estava oscilando os volumes, eu não ouvi. Você pode me responder a resposta correta da 3, da 5 e da 7 apenas? Posso. 1. Eu preciso adiantar que só tem 20 minutos, tá? Ok, a 3, a 5 e a 7. Vamos lá. 1E. Ok. 2A. Ok. 3A. Ok. 4C. 5 bola. E a 6, a gente vai ver agora, é letra E. Então, 1A, baixou. O 1 é A e o 2 é? Vou voltar de novo. 1E e 2A. 1E, 2A. Ok, 3A, 4C, 5B. 3A, 4C, 5B. Ok. Isso. Essa na 3 eu respondi a B também. Agora, tá, gente? Na 3 eu também respondi a B, por isso que eu fiquei confuso. Tá. Vou precisar ir só nas respostas, não dá para ficar vendo todas, senão não consigo terminar no tempo, tá? E eu tenho outra aula depois. Então vamos na 6. A 6, a resposta é letra E. Solange, mãe de Lara, em processo litigioso contra o ex-marido, solicita a guarda unilateral da menina. Guarda só para ela. No contexto do litígio, surge a acusação por parte de Solange de que o pai da criança teria abusado sexualmente da filha. Acusação de abuso sexual. Na perícia psicológica, voltada para o esclarecimento da denúncia, o que é recomendável? É recomendável que o psicólogo faça uso de todos os instrumentos capazes de conferir objetividade, ou seja, de tornar concreto, e com sustentação empírica, capaz de, na sustentação, né, dentro do processo, aquilo que é a subjetividade que é próprio da psicologia, ser concreto, ser sólido, se tornar prova, o laudo é uma forma de prova, conferir maior subjetividade e sustentação empírica, concreta, né, dentro do caso concreto, para que o juiz possa, com base nisso, fazer as suas considerações futuras. Isso é o que eu venho sustentando o tempo inteiro. O psicólogo dá os instrumentos, o juiz se vale disso e decide de acordo com esses elementos. Porque o juiz não tem técnica para auscultar o psiquismo do indivíduo. Ele não tem técnica para compreender essa subjetividade dele. Então, ele vai buscar todos os instrumentos suficientes na sua formação para tentar dar mais objetividade àquilo que é subjetivo e colocar isso lá, concreto, como meio de prova dentro do processo, para que, com base nisso, o juiz possa fazer as suas considerações. Essa é a resposta da questão 6. Tá? Já que eu preciso ser objetivo. Eu preciso que você seja bem objetivo. Não, eu vou ser super objetiva. Então, nessa pergunta, geralmente quando eu faço as provas, eu sempre tento fazer exatamente o que o senhor falou, que é procurar onde foi feita essa prova para ver onde eu errei e por que eu errei. Essa prova em questão, essa pergunta em questão, foi uma pergunta da VUNESP, que aconteceu agora em 2025. E, no final da pergunta, eles colocam sobre o ponto de vista de qual autor. E o autor em específico é o Pellizzoli e o Rovinski.
A gente não tem essa necessidade. Não, mas só para continuar, só para poder ser objetiva. O que acontece? Eles têm essa visão dizendo justamente que a E estaria certa. Entretanto, existem outros autores, como, por exemplo, Vânia Maria Wineski, Maria Elite de Almeida, Sandra Gomes Melo, que escreveram os seguintes livros, só para eu concluir rapidinho, Guia de Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, e o livro Escuta Protegida... O que você está sustentando, Jaqueline? Assim, eu preciso que você seja objetiva de verdade. Eu estou dizendo sobre os autores que me levariam a entender que a A também está certa. Letra A, que o psicólogo converse com a criança numa sala com muitos brinquedos e materiais de cores variadas, de modo a inserir essa criança num ambiente lúdico e pouco ameaçador. Isso é a escuta acolhedora. Agora, olha só, na perícia voltada para o esclarecimento da denúncia, o que a letra A fala que esclarece a denúncia? A letra A não fala sobre o que vai ser esclarecido, fala sobre o procedimento de acolhimento. Mas então, o que acontece? Isso daí, essa proposta, é uma proposta, não é só de fulano ou beltrano ciclana, isso é de toda a psicologia jurídica. A criança tem que ser acolhida. Ela deve estar num ambiente lúdico e não ameaçador, ao contrário, acolhedor. Mas a letra A não responde sobre o esclarecimento que a denúncia precisa para que o juiz precise. Mas por que eu estou colocando isso? E aí até se o senhor puder me responder, porque o que acontece? Aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri que o Decreto 9.603 de 2018 especificou que a sala não deveria ser colorida, porque antes a sala da escuta, onde aconteciam a escuta de crianças, enfim, que tinham sido abusadas, ela era colorida. E aí, por isso, alterou-se a lei em 2018. Ou seja, uma vez que não tem aqui perguntando em qual é o momento, e nós não também levamos esse decreto, né, o decreto 9.603. Não isso está no artigo... de decreto, não complica, Jaque. Eu não estou complicando, na perícia... Estou dizendo que a A também estaria certa. Não está. Na perícia, voltada para o esclarecimento da denúncia, o que é recomendável? Que o psicólogo use tudo que ele tem para conseguir, com a maior objetividade possível, dar os elementos para o juiz julgar. É o que a gente disse o tempo inteiro nas aulas. Não, a letra E. Mas um ambiente... E é isso que a resposta quer. Esquece decreto, esquece autor. A gente está trabalhando com conteúdo visto. A letra E diz exatamente o que a gente sustentou o tempo inteiro. Professor... Mas a A também fala, professor. Porque na verdade, Não. A letra A fala sobre como... falar assim, assado, ambiente assim, assado, isso não fala sobre esclarecimento de perícia. Aqui, eu definitivamente indefiro. Não tem. Aquela lá, a gente vai discutir isso, eu vou avaliar. A número 6, eu indefiro. A letra C, professor, você pode explicar o erro? A letra? Professor, eu gostaria de falar. Posso falar? Olha só. Está se tornando um ambiente de agitação. E não é para isso. Não é para isso. Não vou alterar a 6. Essa é a minha posição. Você pode falar, mas se a gente ficar nesta conversa, a letra 6 aí, a número 6 não tem problema. Aquela outra, acolho, vou raciocinar, vou me posicionar. Na número 6, a gente tem exatamente o que a gente trabalhou em sala de aula. Aqui não Eu queria só saber o erro da letra C, professor, e outro ponto que, se for válido para o senhor. Eu sou perito judicial em engenharia. Sim. Eu sei. Agora, o que eu fiquei em dúvida que o senhor disse na aula é que, muitas vezes, esse ponto aqui ele é específico para a perícia, mas sempre o senhor deu uma visão que o psicólogo ele tem com a visão mais aberta, mais holística, mais abrangente. Então, isso que eu fiquei em dúvida. Para mim, não se focava só os elementos que o juiz pedisse. Essa me gerou dúvida. Ele tem que dar conta do que o juiz pede. Pode me dar licença da palavra, por favor? Porque eu estou aguardando. Não, mas ele está falando antes de mim, ele já falou muito e eu gostaria de falar, porque eu concordo com a Jaqueline, a minha visão, eu sou médica, né? Faço direito, mas eu sou médica. Eu li alguns autores que ela citou, e realmente, na minha visão como médica, independente da posição do direito, porque eu associei as duas coisas, eu também achei certo essa questão, porque assim, não está errada essa questão. Eu sei que a sua colocação em relação à pergunta tem sentido, mas na maneira que eu li, na maneira que ela interpretou, não sei se outras pessoas interpretaram assim, porque tiveram a visão de outra,
autores de outras posições, eu marquei essa questão como certa. Eu não estou pedindo para anular nada, só estou colocando que realmente, assim como eu, como ela, não sei se outras pessoas tiveram, tem 400 e poucas pessoas na sala, tiveram essa visão e marcaram essa questão. Então, eu acho que, assim, na hora que for analisar a visão, ela não pode ser uma visão unilateral, né? O senhor fez, botou a questão foi... O senhor é o professor, o senhor colocou, o senhor sabe qual a resposta que o senhor queria que marcasse, mas, assim, o senhor acabou de dizer há um tempo atrás que as perguntas são feitas e que a gente tem que fazer, se não foi citado ou foi citado em sala, que é para a gente pesquisar em outros lugares. E é exatamente por conta de a gente ter uma linha de raciocínio e ter pesquisado em outros lugares que a gente talvez tenha tido uma visão diferente. Então, assim, eu particularmente concordo com ela e acho que deveria ser analisada essa outra visão, e não só exatamente o que o senhor está colocando. É só o que eu acho. Tá. Obrigado pela contribuição, Regina. Bruno já falou ou eu não ouvi você, Bruno? Eu não sei se eu esqueci de baixar a sua mão aqui. E a Regina falou depois, né? Perdoe, eu realmente não observei a fila aqui, Regina. Me desculpa por isso. Sem problema. Bom, então, a 6 a gente já viu a resposta, né? Vamos para 7. Questão 7. Deixa eu baixar isso aqui. Para a gente poder botar tudo numa folha só. Pronto. Rebeca, de 7 anos, contou para uma colega de escola que o tio frequentemente a chamava para brincar de médico e passava a mão em suas partes íntimas. A colega contou para a professora e Rebeca repetiu o relato para a professora, para a pedagoga da escola e para o conselheiro tutelar, para a psicóloga do conselho tutelar e para o policial. O que essa situação constitui? Essa situação de ficar contando várias vezes a mesma coisa para várias pessoas está dentro do que a gente chamou em aula de revitimização. Quando a pessoa conta de novo, ela revive aquela experiência. Ter que ficar falando da mesma coisa várias vezes uma criança de uma situação de abuso é inadequado. A gente precisa poupá-la desse constrangimento, de estar falando, e dessa revivescência das experiências. Então, a questão 7 tem como resposta um item que a gente trabalhou quando falou de criança e adolescente, que é a revitimização. Portanto, a questão 7, a resposta é a letra C. Eu só não estou conseguindo mais acompanhar o chat, tá? Não consegui, normalmente acompanho e dou retorno, mas com muitas informações eu não vou conseguir, tá? Então, a questão 7, a resposta é a letra C. Opa, peraí. Agora, professora, eu fiquei em dúvida se não seria a letra A um fluxo obrigatório pela elucidação do crime de abuso. Eu não sei se isso é ou não. Na verdade, é o contrário, porque se é obrigatório, é porque tem que repetir para todo mundo. E o conselho, né, é de que a gente não faça a criança ficar repetindo o tempo inteiro. Entende? Porque mas isso. Eu achei que estaria em alguma legislação, mas é mais um conceito de entendimento doutrinário. Quando a gente viu isso, eu falei assim para vocês: a mente não diferencia se você está vivendo a situação ou se você está contando o que aconteceu. Quando você lembra, você revive. Você revive a angústia, o sofrimento, a dor emocional. Ela é revivida quando você conta. Tanto que pessoas em datas importantes, de falecimento e tal, a pessoa sofre naquele dia, porque é um dia que a pessoa fica lembrando, viver de novo as experiências dolorosas pela memória traz a mesma dor biológica, você sente a dor neurologicamente, né? Você sente como se fosse real. Quem tem uma crise de pânico, ela não diferencia o ataque
o problema cardíaco, vamos dizer, real, porque é real, né, na crise de pânico. O real da crise de pânico. Para ela é tudo igual. Ela tem certeza de que vai morrer, sabe? Então, repara que não é adequado, essa foi a minha fala lá atrás, de que a criança tenha que repetir isso tantas vezes. Aliás, a fala hoje não é só criança não, hein? As mulheres vítimas de abuso sexual, quanto possível, devem, toda a estrutura do judiciário, evitar a repetição desnecessária das narrativas de sofrimento. Por isso que na delegacia a gente tem o curso de escuta especializada, justamente para não ficar revitimizando as vítimas. Toda hora falando, porque aquilo faz sofrer de novo. Isso. Faz sofrer. Então, colocar como fluxo obrigatório é dizer que tem que repetir esse monte de vezes. Não tem, tá? A gente fez lá a fala da revitimização, acho que foi exatamente quando a gente falou de criança e adolescente. Mas também, quando for falar de violência contra a família e tal, a lógica é a mesma. A vítima já foi vítima. Ela não pode, em nome do processo, ser revitimizada. Isso não é a lógica que busca. Isso é contra a ideia de direito humano, de acolhimento, de lógica, de razoabilidade mesmo, né? Não tem por que fazer isso. Ouvido e registrado no processo, a informação está ali. O advogado, na audiência, vai usar muito aquilo e vai tentar inverter isso, o que é perverso. Mas é o papel dele. É o papel dele. De qualquer sorte, a questão é evitar a repetição, tá? Porque isso revitimiza. Vamos para 8. Questão 8. Com fundamento no ECA, se pode dizer que criança vitimada pode apresentar quadros complexos de estresse e comprometer a percepção de si mesma. É uma afirmação. Qual a precaução no atendimento psicológico que evita a revitimização? Vou repetir a pergunta. Qual a precaução no atendimento psicológico que evita revitimização? Resposta letra B. Promover acolhimento cuidadoso, principalmente, valendo-se de recursos lúdicos para as crianças e construindo espaço protegido para que ela possa expressar os seus conteúdos sem o sofrimento. Usa-se desenho, historinha, brinquedo e daí por diante, para esse espaço ser acolhedor e para que essa criança possa dizer o que ela tem que dizer sem o sofrimento. Eu não vou dizer o que fulano fez e como é que ele fez e ele colocou a mão onde. Ao invés disso, eu vou ver que essa criança, diante da aproximação dessa figura, que é a figura paterna, a figura do avô, do irmão, ela sofre. Ela sofre, ela demonstra inquietude, ela demonstra sudorese, ela demonstra uma série de indícios que vai dizer, essa criança tem algum problema, né? Algum fator aconteceu que a coloca nessa situação de desconforto. Então, a produção desse laudo vai apontar para a existência de alguma conduta inadequada com relação a essa criança. Agora, a produção em si do abuso, já que isso acontece sem a presença de testemunhas, quase que em regra, quase sempre é assim que funciona, a gente não tem como produzir muito, até porque o abuso não precisa deixar resquícios no corpo, né? Faz um exame de corpo de delito, você não vai achar, porque no sexo oral você não acha resquícios dessa violência no corpo da criança depois, né? Do exame de corpo de delito. Você não tem necessariamente resquícios, pode até ter, mas não necessariamente. Uma pessoa colocar uma criança para praticar uma masturbação, um adulto, você não vai ter corpo de delito ali. Então, assim, para você não ficar perguntando e tal, a gente faz isso. A gente coloca todo um contexto em que o desconforto da criança diante daquela figura, que não precisa ser a pessoa, pode estar representando. E o papai não faz parte desse grupo? Nessa viagem aqui que a gente está indo na brincadeira, o papai não vai? Então, a gente começa a fazer esse tipo, né? Os psicólogos começam a fazer esse tipo de abordagem, e aí a gente vê ali que tem uma situação qualquer de abuso, que é representada naquele comportamento.
Agora, evitar a revitimização tem a ver com isso, evitar que se fale tão claramente. Para o adulto não precisa. Para a mulher adulta vítima de violência, ela vai ter que falar com clareza. Mas não precisa dizer 40 vezes. Não precisa dizer 10. Tá? Ela pode dizer para o delegado, para o juiz, sabe, nos momentos estratégicos da produção da prova. Então, vamos lá. Promover acolhimento, valendo-se de recursos lúdicos, construindo espaço protegido para que se diga o que se tem que dizer, isso está adequado com a ideia de evitar a revitimização. É uma precaução para evitar a revitimização. Razão porque a questão 8, a melhor resposta é a letra B. Não estou conseguindo ver, estou ouvindo aí os barulhos do chat, mas eu não consigo ler tudo agora, gente. A gente pode continuar nas próximas aulas, tirando dúvida, mas revisão de prova eu preciso terminar hoje. Questão 9. A psicologia jurídica corresponde a toda a aplicação do saber psicológico às questões relacionadas ao direito, abarcando a psicologia criminal, a psicologia forense, a psicologia judiciária. A psicologia jurídica abrange diversas áreas de atuação. Com relação à psicologia jurídica e com relação a questões de infância e da juventude, o que é correto afirmar como sendo uma atuação do psicólogo? Vamos lá. O que é correto afirmar como sendo a atuação do psicólogo? A resposta da 9 é a letra B. Casos de adoção, crianças e adolescentes em situação de risco, intervenção junto a crianças abrigadas e medidas socioeducativas. Todas essas são temáticas de atuação do psicólogo nessa interface entre a psicologia jurídica e questões de infância e da juventude. Acidente de trabalho, indenização e danos psicológicos no trabalho não passam pela questão da infância. Separação, ok, paternidade, ok, disputa de guarda, ok, mas acompanhamento de indenização foge da questão da infância. Interdição foge da questão da infância, letra D, e na letra E, estudo do testemunho sobre falsas memórias. Falsas memórias pode estar aplicada à infância, porque não tem idade para isso, tá? A construção de falsas memórias. Mas estudo do testemunho não é uma matéria específica de infância. Então, a única que tem todas as matérias ligadas à infância e à psicologia jurídica, na questão 9, é a letra B de bola. 9 bola. Deixa eu baixar isso aqui para poder ficar tudo na mesma folha. Vamos lá. Questão 10. Com base na legislação protetiva da infância e da juventude, marque a alternativa que apresenta uma condição legal, que pode levar à perda do poder familiar. Aí a gente tem isso, né, na própria lei também, pedir que vocês levassem a legislação. A resposta da 10 é a letra B. Lesão corporal grave contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. Praticar lesão corporal grave contra a criança leva à perda da guarda, mas não é só contra a criança, é contra o outro genitor também. Tá? Isso está na lei, está lá no ECA. Está lá no ECA. Então, a resposta da 10 é a letra B. Bom, vou pedir desculpas a vocês por não ter conseguido responder a todas as perguntas, não deu mesmo, mas eu vou poder sempre, a cada momento, qualquer aula, poder tirar dúvida. De qualquer forma, eu dei conta da revisão de prova, que é uma obrigação do dia de hoje, e fico de dar retorno a vocês sobre a questão 5. Ok? Meus caros, fiquem bem, tenham um excelente final de semana e até a semana que vem. Jonathan, Elizabeth e tal, que estão aí no final.
eu vou precisar realmente, não consigo mais dar continuidade, mas qualquer dúvida quanto a conteúdo a gente pode tirar na aula que vem. Revisão de prova está encerrada, não discuto prova, mas conteúdo sempre estarei disponível em qualquer aula para a gente poder trabalhar. Pode contar comigo que a gente vai fazendo isso nas próximas aulas, com calma, de acordo com o andamento dos conteúdos, tá bom? Meus caros, fiquem bem. Dou retorno a vocês na semana que vem. E um excelente final de semana. Beijo, beijo.